E aí, pessoal, estamos aqui mais uma semana de vídeo, certo? Dessa vez vamos falar sobre equação do segundo grau. Na última semana, a gente viu o conteúdo, certos exercícios, então, da mesma maneira, nessa semana a gente vai ver primeiramente agora o vídeo de conteúdo e no próximo vídeo, na sexta-feira, a gente vai ver um pouco sobre exercícios aplicados e contextualizados como questões do Enem e vestibular, certo? Vamos falando um pouco aqui da equação do segundo grau, então, dando uma revisada básica que os professores vão amplificar um pouco mais durante essa semana para vocês. Definição de equação do segundo grau, certo? A gente sabe que a equação do segundo grau ela é caracterizada por um polinômio de grau 2, certo? Do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. Essa cara que a gente tem para essa equação aí, ela é a maneira mais comum e usual que você vai ver dela, com algumas variações, a depender do tipo, e se o b ou c, os coeficientes ali, eles são igual a zero ou não, certo? Considerando também os coeficientes a, b e c como números reais. A gente também sabe que nosso objetivo, dentro da equação do segundo grau, é encontrar o valor de x, que torne essa equação igual a zero. Vou mostrar um exemplo aqui, certo? Então, as equações que a gente irá ver daqui para frente terão esta cara. E as equações de segundo grau elas são divididas em dois tipos, certo? As completas e as incompletas. Vamos falar um pouco sobre as completas. Elas são caracterizadas porque o A, o B e o C, eles são diferentes de zero. Então, de maneira geral, a gente tem toda aquela estrutura que a gente viu inicialmente perfeitamente formada aqui, certo? Variando apenas as constantes. Então, como eu trouxe esse exemplo aqui, quem seriam os nossos coeficientes? Então, a gente tem que A é igual a 2, certo? B é igual a 1 e C ele é igual a menos 3, certo? No outro exemplo que eu trouxe aqui, a gente teria quais são os coeficientes também? A gente teria que A é igual a menos 3, B é igual a 18 e C ele é igual a menos 15, certo? E as equações de segundo grau classificadas como incompleta, elas são do tipo que a gente tem que nosso A ele é diferente de zero. Percebam que o A ele sempre é diferente de zero, tanto na completa quanto na incompleta, porque o A ele acompanha o termo que está ao segundo grau. E para a definição de equação de segundo grau que a gente tem, é caracterizada justamente por um polinômio de grau 2. Então, se a gente não tem esse polinômio de grau 2, ou seja, se o A for igual a zero em algum momento, deixa de ser uma equação de segundo grau, certo? Então, a gente sabe sempre que o nosso A precisa ser diferente de zero, e o que muda da completa para a incompleta é que na incompleta, o B ou o C ele é igual a zero, certo? Pelo menos um dos dois, certo? Vou trouxe um exemplo aqui para a gente ver. Então, a gente tem aqui a equação 2x ao quadrado menos 4 igual a zero. Quais seriam nossos coeficientes aqui nesse caso? A gente tem, então, que A é igual a 2, B é igual a zero e C ele é igual a menos 4, certo? E o outro exemplo que eu trouxe é menos x ao quadrado mais 3x igual a zero. Os coeficientes aqui da mesma maneira, a gente teria que A é igual a menos 1, B é igual a 3 e C ele é igual a zero. Aqui eu trouxe um exemplo onde B é igual a zero e outro exemplo onde C é igual a zero. Mas e pensamos também que quando a gente fala dessa definição de incompleta, a gente tem aqui B ou C ele é igual a zero. E por que não I? Por que não B e C igual a zero? Porque se for para analisar como esse exemplo que eu trouxe aqui, a gente tem 2x ao quadrado igual a zero. Aqui a gente tem que A é igual a 2, B é igual a zero e C é igual a zero, certo? Então a gente tem os dois coeficientes B e C igual a zero, utilizando o termo I. Então a gente tem B e C igual a zero. E o que, que acontece aqui? Qual seria a resolução para esse tipo de equação? A gente vê que a gente tem simplesmente o coeficiente A e o termo ao quadrado igual a zero. Então, para a resolução dessa questão, dessa equação aqui, necessariamente o x ele tem que ser igual a zero para que satisfaça essa equação. Então, por isso que a gente não utiliza o termo I, a gente utiliza somente o termo ou, porque se for B e C igual a zero, necessariamente x também é igual a zero. Isso não é muito interessante para a gente, certo? Então, elas são classificadas apenas quando um é igual a zero, quando o outro é igual a zero. Certo, pessoal? E como é que a gente resolve esses tipos de equações de segundo grau, certo? Tanto a completa como a incompleta. Vamos lá. Então, a gente vai começar inicialmente pelas incompletas, certo? Eu trouxe o primeiro caso, um caso padrão, onde a gente tem a equação de segundo grau, em que o B, certo? O coeficiente B, ele é igual a zero. Então, a gente tem a estrutura x ao quadrado menos c igual a zero. Resolvendo essa equação, a gente teria, isolando, certo? O x de alguma maneira ali, passando c para o outro lado, a gente teria x ao quadrado igual a c, certo? O a gente pode passar ele dividir no c,
a gente teria x ao quadrado igual a c sobre a, e a raiz, o coeficiente ao quadrado, a gente pode passá-lo como raiz. A gente teria x ser igual a mais ou menos a raiz de c sobre a, certo? E a partir desse mais ou menos a raiz, que a gente encontra quais são os nossos x' e x', certo? Vamos para um exemplo aqui para que a gente fique, para que a gente entenda melhor e fixe mais isso. 3x ao quadrado menos 27 é igual a zero, certo? Então, resolvendo essa equação da número que a gente deu, aí sabe que 3x ao quadrado é igual a 27, passando o 27 para o outro lado, certo? E, então, jogando o x para divisão, a gente tem que x ao quadrado é igual a 27 dividido por 3. Fazendo a raiz, que se esquece 9. Então, não, desculpa, tá certo, é que x é igual a 9 pela divisão. Jogando aqui agora a raiz, a gente tem então que x ele é mais ou menos a raiz de 9, certo? Então, a partir desse mais ou menos, a gente tira aqui x' é igual a 3, x duas linhas é igual a menos 3, certo? Porque tanto menos 3 como 3 é raiz de 9, por isso que sempre que a gente for tirar a raiz de algum número, esse mais ou menos deve acompanhar, porque tanto se a gente multiplicar 3 vezes 3, a gente encontra 9, como se a gente multiplicar menos 3 vezes menos 3, a gente também encontra 9. Então, esses dois números eles são raízes de 9 e são também as raízes da equação que a gente procurou, certo? Vamos tentar entender como resolve agora a maneira onde a gente tem o nosso c igual a zero. A equação estruturada dela fica da maneira ax ao quadrado menos bx igual a zero. Então, para esse método aqui, a gente vai utilizar algo que a gente aprendeu na última aula, que é justamente a fatoração por evidência, certo? Então, a gente fatorando esse termo aqui, pegando o que a gente tem em comum, o x, e a gente fatorando, a gente conta então que fica x que multiplica ax menos b igual a zero. Então, a gente tem aqui agora um produto de fatores igualando a zero. E para que isso seja verdade, para que esse produto aí seja verdade, ou o primeiro fator, x, ele precisa ser igual a zero, certo? Ou o segundo fator, ax menos b, ele precisa ser igual a zero para que esse produto aí se satisfaça, para que ele seja verdadeiro, certo? Então, a gente percebe uma coisa, que sempre que a gente tiver que resolver a equação de segundo grau, onde a gente tem o nosso c igual a zero, uma das raízes ela já vai ser zero, sempre. Então, quando a gente tem de novo, quando a gente tem uma equação de segundo grau, onde o nosso c, o coeficiente c, ele é igual a zero, uma das raízes que a gente vai encontrar, ela vai ser zero, certo? E a outra vai ser de acordo com a divisão, justamente. A primeira, como eu falei, o x é igual a zero, e a segunda seria justamente essa divisão aí, b sobre a, certo? Se vocês acharem melhor, né, decorar, porque a gente sabe que uma é igual a zero e a outra vai ser b sobre a, do mesmo jeito que quando a gente tem o coeficiente b igual a zero, a gente tem que o nosso x' e x da linha vai ser a raiz de mais ou menos, a raiz de c sobre a. Então, são mini equações, certo, já da resposta. Vocês podem apenas substituir os coeficientes e encontrar a resposta. Fica mais fácil. E agora a gente vai. Então, por exemplo, aqui, para que a gente bote mais esse meio, certo? A gente tem aqui 5x ao quadrado menos 45x. A gente pode evidenciar o que a gente tem em comum aqui. O que a gente tem em comum? A gente tem em comum o 5, certo? A gente pode tirar dos dois lados. E o x. Então, evidenciando o 5x, a gente teria 5x que multiplica x menos 9 igual a zero. Então, aqui esse produto aí, 5x que multiplica x menos 9, seja igual a zero, o que é necessário? É necessário que 5x seja igual a zero, e 5x igual a zero significa o quê? X é igual a zero. Então, a gente botou a nossa primeira raiz, como eu disse, sempre uma das raízes vai ser zero. E a outra raiz seria justamente aquela ideia de que x menos 9 tem que ser igual a zero, ou seja, x duas linhas é igual a 9, certo? E da mesma maneira, se a gente utilizasse a fórmula que a gente viu aqui anteriormente, B sobre A, então a gente teria 45 dividido por 5 e daria justamente 9, certo? Como a gente viu aqui agora. Vamos agora ver como é que a gente resolve as equações de segundo grau quando elas forem completas, certo? A gente vai resolver elas através do método de Bhaskara, certo? A gente tem aqui a equação de segundo grau completa, tudo estruturado de maneira padrão, ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero. Então, Bhaskara definiu para a resolução desses tipos de equações uma fórmula muito simples, onde a partir dela a gente já encontra diretamente o valor de x.
E essa fórmula ela é escrita da seguinte maneira: x ele é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, certo? B é o coeficiente da equação de segundo grau, A também. Então, a gente tem que saber quem é delta, e justamente também tem uma fórmula para esse delta. Delta é dado por b ao quadrado menos 4ac. Então, b a gente tem, A a gente tem, e C a gente tem. Então, toda a fórmula de base que a gente consegue resolver a partir dos dados que a gente tem na equação, certo? Vou fazer por aqui para a gente resolver e entender melhor. Então, a gente tem x ao quadrado menos x menos 12 igual a zero. Então, para a resolução, a gente tem que começar primeiramente pelo delta, para ficar mais fácil, já que a gente utiliza o valor dele na resolução da equação do x. No delta, a gente teria aqui os coeficientes, que A é igual a 1, B é menos 1 e C é igual a menos 12. Então, pela equação de delta, a gente tem que B ao quadrado, ou seja, menos 1 ao quadrado, menos 4A, que é 1, C, que é menos 12. Resolvendo esse produto, essa equação, a gente teria então que delta é igual a 49, certo? Então, aplicando o valor de delta na equação do x, a gente obtém então que x é igual a menos b, que é b, menos 1, então fica menos 1, mais ou menos a raiz de 49, dividido por 2 vezes a, que é 1, certo? Então, resolvendo essa equação, simplificando ela, a gente teria aqui, ela ficaria 1, mais ou menos a raiz de 49, que é 7, dividido por 2. Então, a gente teria, a gente teria 1 mais ou menos 7, dividido por 2. E é a partir desse mais ou menos que a gente vai definir quem é o nosso x' e quem é o nosso x duas linhas. A gente vai definir quais são as duas raízes para essa equação, certo? Então, nosso primeiro x', a gente vai utilizar o mais, certo? Então, 1 mais 7 dividido por 2, que é 8 dividido por 2, nosso x' é igual a 4. E nosso x duas linhas, a gente vai utilizar o outro sinal, o menos negativo, que é, então, x duas linhas é igual a 1 menos 7 dividido por 2, 1 menos 7 é menos 6, dividido por 2, então a gente teria aqui x da linha é igual a menos 3. Ou seja, esses dois valores que a gente encontrou são justamente as raízes dessa equação que a gente tem. Porque se a gente substituir o 4, por exemplo, 4 ao quadrado, menos 4, menos 12, a gente sabe que esse resultado, necessariamente, ele vai dar zero. Da mesma maneira, se a gente substituir menos 3 ao quadrado, menos 3, menos 12, a gente também vai obter o valor de zero, certo? Então, esses são os dois valores que satisfazem a equação. Certo, pessoal? E um detalhe aqui. A gente tem que ter uma observação para essa análise que a gente faz. A gente obteve o valor de delta ali com 49. Ele é um valor positivo. Tudo certo, a gente obteve as duas raízes. Só que existem algumas observações a se fazer que já ajudam você durante o cálculo. Já no delta, inicialmente. Por isso até que eu digo que o delta seja calculado primeiramente. A gente tem algumas análises que são feitas. A gente sabe que quando esse delta ele é maior que zero, como a gente encontrou nesse exemplo, a gente tem duas raízes para essa equação. A gente acabou de comprovar isso, certo? A gente encontrou um delta maior que zero, e a gente encontrou duas raízes, tudo certo. E a gente tem também que, de alguma maneira, pode acontecer todas essas análises que eu vou fazer. Então, se a gente tiver o delta igual a zero, em alguns casos, certo? Já que a gente tem um produto entre os coeficientes ali, a gente tem que, essa equação, ela só vai ter uma raiz. Então, quando a gente resolver ali, como o delta vai ser igual a zero, a gente só vai encontrar ou seja, um x' e um x duas linhas, o mesmo valor para os dois, certo? Então, quer dizer que a equação de segundo grau ela só tem uma raiz válida. E se a gente tiver que o delta ele é menor que zero, se ele for um número negativo, a gente vai ter um número negativo dentro de uma raiz. A gente ou seja, não existe raiz de número negativo. Então, essa equação de segundo grau, ela não existe raiz, certo? Então, pessoal, é isso por hoje. A gente se vê na próxima aula. Então, até mais aí. Obrigadão.